Bom dia, então nesse exercício a gente vai querer determinar o momento de inércia dessa superfície em relação ao eixo X e para isso a gente vai utilizar o fato que essa superfície é uma superfície composta, ou pelo menos pode ser visto como uma superfície composta, tá bom? Então, essa superfície composta, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar o momento de inércia para cada superfície sempre e adicionar no final. Vou ter adicionar entre aspas porque a minha superfície eu posso enxergar ela como um retângulo menos um semidisco. Tá bom? Então, para calcular os momentos de inércia, aqui ó, o ponto importante que às vezes é enxerga e que tem que ser feito em relação ao mesmo eixo. Então, aqui o eixo X vai ser aquele aí, vou calcular o momento de inércia para esse eixo, vou calcular o momento de inércia dessa superfície em relação a esse eixo, e aí sim posso fazer a subtração para obter o momento que eu desejo. Então a gente vai ver que muitas vezes vai ter que utilizar o teorema dos eixos paralelos para chegar ao momento de inércia em relação ao mesmo eixo. Bom, para a superfície 1, o retângulo, a gente já fez até a conta no caso da aula, e a gente sabe que o momento de inércia em relação ao eixo X, okay, em relação a uma base, é igual a 1/3 vezes um lado vezes outro ao cubo. E que aquele que está ao cubo em relação ao lado, né, que corresponde à distância até aquele eixo. Então aqui ó, 120. Então você faz essa conta, você obtém esse resultado para o momento de inércia da superfície 1. Para a superfície 2, a gente tem um semidisco, ok? E para esse semidisco, a gente vai ter que utilizar o teorema dos eixos paralelos. E para esse teorema, você não pode esquecer que ele relaciona o momento de inércia em relação a um eixo, né, com o outro em relação ao eixo paralelo que passa pelo centroide. Tá bom? Então, no caso, esse teorema dos eixos paralelos, ele relacionaria o momento em relação a x com o momento em relação a x'. Okay? Qual é o problema? O momento em relação a x' também eu não conheço. Okay? Mas eu posso conhecer ou determinar mais facilmente o momento em relação a a', porque o momento é em relação a um diâmetro. E conhecendo esse momento aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar de novo o teorema dos eixos paralelos para passar desse momento em relação a a' para o momento em relação a x'. E depois para o momento em relação a x. Então a gente vai ver que a gente vai ter que passar por várias etapas do teorema dos eixos paralelos. É importante salientar que é impossível passar do momento em relação a esse eixo para o momento em relação a esse eixo diretamente. Tem que fazer em duas etapas, sempre passando, né, como etapa, pelo momento em relação ao eixo que passa pelo centroide. Então, para passar daqui e daqui para lá. Bom, eu vou precisar da posição do centroide. Para isso aí, você utiliza as tabelas que a gente já viu no capítulo anterior, né? O que você vê na internet. E eu tenho que a distância aqui vale 4R sobre 3π. Então, essa distância A vale em torno de 38 milímetros, essa distância B é o complementar. Bom, então vamos precisar calcular em primeiro o momento desse semidisco em relação a esse diâmetro. Okay? O que a gente viu? A gente viu em aula o momento de inércia em relação ao diâmetro, mas de um disco. O que a gente vai fazer? A gente vai encarar o disco como uma superfície composta. O disco é a soma de dois semidiscos. Ok? Então, o momento de inércia em relação ao disco vai ser o momento de inércia em relação ao semidisco, mais o momento de inércia em relação ao semidisco. Então, cada um corresponde ao momento de inércia em relação ao eixo A', e, portanto, esse momento de inércia vai ser a metade do momento de inércia em relação ao diâmetro para um disco. Então, esse aí a gente pegou a informação que a gente obteve na aula, okay? Que é esse resultado. Então, o resultado final é que o momento de inércia em relação ao diâmetro de um semidisco vai ser 1/8 de π r a potência 4. Aí você obtém esse resultado. Okay? Cuidado quando você faz as contas para não errar. Bom, aí depois vou utilizar justamente o teorema dos eixos paralelos para passar do momento em relação a a' para o momento em relação a x'. E aí a fórmula é sempre o momento de inércia em relação a um eixo qualquer, tipo a', é igual ao momento de inércia em relação ao eixo paralelo que passa pelo centroide. Então está aqui. Mais a área da superfície de interesse vezes a distância entre os dois eixos ao quadrado. Okay? Então é dessa forma. A área eu calculo facilmente. Eu lembro que o objetivo é obter x'.
Então, o x' vale esse valor, 7,2, 10 à potência 6 milímetros à potência 4. Vou aplicar agora, de novo, o teorema de eixos paralelos para passar dessa informação para esse aí que eu quero. Ok? Aí, lembrando, de novo, esse teorema de eixos paralelos é o quê? O momento em relação ao eixo qualquer, então o x está aqui, ó, é igual ao momento em relação ao eixo paralelo que passa pelo centro, x, que acabei de terminar, mais essa área vezes a distância ao quadrado. Então, juntando as informações, a gente tem que o momento de inércia em relação ao eixo x desse semidisco vale 92,2 10 a potência 6 milímetros a potência 4. Então, juntando essas informações, a gente tem do retângulo, menos, porque a gente vai retirar essa parte, 92, e dá o resultado final que o momento de inércia dessa superfície em relação ao eixo x vale 46 10 a potência 6 milímetros a potência 4. Obrigado.